Olá, fãs de história! Hoje temos um desafio extraordinário. 50 perguntas sem opções, pensadas para testar seus conhecimentos. Sério mesmo? Não se preocupe se errar. Cada erro é uma oportunidade para aprender algo novo. Está pronto? Vamos começar? Qual invenção marca tradicionalmente o início da história? A escrita? Qual cidade foi a capital do Império Azteca? Tenochtitlan. Qual ditador governou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. Qual é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe? A Grande Pirâmide de Gizé. Onde a pólvora foi inventada? Na China. Quem foi o ditador deposto pela Revolução Cubana em 1959? Fulgêncio Batista. Que furacão devastou a cidade americana de Nova Orleans em 2005? Katrina. Quem foi o imperador romano que iniciou a construção do Coliseu? Vespasiano? Que conflito enfrentou a Inglaterra e a França durante grande parte dos séculos XIV e XV? A Guerra dos 100 Anos. Que explorador europeu deu nome ao continente americano? Américo Vespúcio. Quem foi o primeiro imperador chinês? Xu Huang. Qual movimento religioso do século XVI desafiou a autoridade da Igreja Católica na Europa? A Reforma Protestante? Quem foi o líder mais destacado do movimento de independência da Índia? Mahatma Gandhi. Qual rei foi executado durante a Revolução Francesa? Luís XVI. Em que ano foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Em 1776. Qual país deixou a União Europeia em 2020? Reino Unido. Qual país lançou o primeiro satélite artificial ao espaço em 1957? A União Soviética. Em que região da França as forças aliadas desembarcaram no dia D, em 1944? Colômbia. Qual era o idioma oficial do Império Romano do Ocidente? O latim? Quem foi o conquistador espanhol que derrotou o Império Inca?
Francisco Pizarro? Qual civilização criou um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos, a escrita cuneiforme? A civilização suméria? O que Alfred Nobel, o criador dos prêmios Nobel, inventou? A Dynamite. Em que década do século XX surgiu o movimento hippie? A década de 1960. Que período da história começou com a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476? A Idade Média. Como eram chamados os guerreiros de elite do Japão feudal? Qual era a capital do Império Bizantino? Constantinopla. Como se chamava a nau capitânia de Cristóvão Colombo em sua primeira viagem à América em 1492? A Santa Maria. Que matemático e inventor grego estudou o funcionamento das alavancas? Arco-íris? Em que ano caiu o Muro de Berlim? Em 1989. Onde foram realizados os julgamentos contra os principais líderes nazistas após a Segunda Guerra Mundial? Em Nuremberg, Alemanha. Qual foi o primeiro país a permitir o voto feminino em nível nacional? Nova Zelândia. Que cientista propôs a teoria da evolução por seleção natural? Charles Darwin? De que região da Europa vieram os vikings? Escandinávia. Que filósofo grego foi condenado à morte bebendo cicuta? Que cidade russa foi conhecida como Leningrado durante grande parte do século XX? São Petersburgo. Quem foi a rainha do Reino Unido de 1952 até sua morte em 2022? Elizabeth II? Qual país iniciou sua guerra de independência com o Grito de Dolores em 1810? Qual monarca inglês rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana? Henrique VIII. Quem foi o líder militar macedônio que conquistou a Pérsia no século IV a.C.? Alexandre o Grande. Como se chamou o programa de reconstrução europeia promovido pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial?
Plano Marshall. Como se chamava o ônibus espacial que se desintegrou em janeiro de 1986? Challenger. Contra qual doença a primeira vacina da história protegia? Quais guerras colocaram gregos contra persas? As guerras médicas? Que líder militar liderou as campanhas que contribuíram decisivamente para a independência da Argentina, do Chile e do Peru? José de San Martín. Quem é esse personagem histórico? Galileu Galilei? Qual rota comercial conectava a China com a Europa durante a Antiguidade e a Idade Média? A Rota da Seda? Quem foi o primeiro ser humano a viajar ao espaço? Yuri Gagarin? Como se chama hoje o país que historicamente foi conhecido como Pérsia? Irã? Quais elementos químicos Marie Curie descobriu? O rádio e o polônio. Em que país ocorreu a invasão da Baía dos Porcos em 1961? Em Cuba. E agora é hora da pergunta bônus. Você reconhece esse líder romano? Escreva o nome dele nos comentários e vamos ver se você consegue identificá-lo. Obrigado por nos acompanhar nessa dose de cultura. Lembre-se de nos seguir se quiser aprender algo novo em cada vídeo. Até breve.